Pronto aí, pessoal. Vamos sentar cada um nos seus lugares, descendentes, virar para frente, prestar atenção aqui. Nós temos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E esse mês de abril é um mês especial, por isso é a segunda semana consecutiva estamos trabalhando mitologia indígena, porque agora é dia 19, daqui a 2 dias é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, o Dia do Índio, Dia dos Povos Originários. Por conta disso, a gente está trabalhando a mitologia, a religiosidade, os deuses, os mitos e lendas dos povos que habitavam no nosso país desde antes da chegada dos europeus e depois dos africanos que para cá vieram escravizados. Hoje vamos falar de um mito que é o mito da vingança de Mairepoxi. Esse mito começa um pouco antes. Começa com Monã. Monã, que é uma espécie de deus dos Tupinambás. Monã teria sido o criador de todo o universo, de todas as coisas. E ele criou também os primeiros seres humanos. Só que esses primeiros seres humanos, eles desobedeciam muito ao seu criador e viviam uma vida pecaminosa, uma vida de erro. Aí Monã resolveu destruir a humanidade. Diferentemente do Deus da Bíblia que mandou um dilúvio, o Monã enviou fogo para a terra. E o fogo destruiu tudo. A terra até então era plana, e com o fogo a terra se enrugou e virou um formato geóide, que é o formato que a terra tem hoje, cheio de montanhas e vales. Então, Monã, com o seu fogo, exterminou todos os seres, especialmente a humanidade, e só sobrou um ser humano. Escolheu um mundo ali para salvar, que era o Imagé, uma espécie de Noé da mitologia dos Tupinambás. E aí, como Imagé, ele resolveu repovoar o planeta Terra. E agora não era mais plano, agora esse planeta era geóide. Lembrando que geóide, nosso planeta não é redondo, né? Nosso planeta tem um formato de uma linha de papel amassado. Sabiam disso? Eu acho que o planeta Terra é redondo, não. Ele é geóide, em formato geóide. E aí, como o mundo ainda estava pegando fogo, Monã mandou o primeiro dilúvio para apagar esse primeiro fogo. E aí o Imagé ele fez uma mulher para o Imagé, o Imagé casou-se e começou a se reproduzir, gerando uma nova humanidade. E aí ele gerou um semideus, o Mairemonã. O Mairemonã, que era um semideus, tinha poderes especiais, inclusive poderes de criar outros seres. E ele começou a criar outros seres, vários animais, vários vegetais e até humanos. E muitos dos humanos no começo até rendiam culto ao Mairemonã. Até que num determinado momento os seres humanos se voltaram contra o Mairemonã e resolveram pregar uma peça nele. Fizeram com que ele aceitasse um desafio, que era o desafio de atravessar 3 fogueiras. Mairemonã, como era um semideus, ele achou que era imortal e que ia passar pelas fogueiras de boa. Mairemonã passou pela primeira fogueira, não deu nada. Na segunda ele começou a queimar. Na terceira fogueira, a cabeça dele explodiu. Na hora que a cabeça dele explodiu, começou a se formar nos céus raios e trovões, uma nova tempestade veio e destruiu mais uma vez a humanidade, agora com mais um dilúvio. Ou
segundo dilúvio. O primeiro dilúvio apagou o fogo e Monan tinha mandado para destruir o planeta. Agora, esse dilúvio foi para destruir a humanidade mais uma vez, mas só que restaram 2 casais. E desses 2 casais eram 2 irmãos, o Tamendonari e o Ariconte. Só que esses irmãos eram como Caim e Abel, viviam brigando e tretando. O Tamendonari era do bem, Ariconte era do mal, gostava da guerra, de tretar, e vivia enchendo o saco de Tamendonari. De tanto tretar ali, chegou um momento que Ariconte desafiou de tal forma o Tamendonari, que era da paz, que era de boa, que era tranquilo, e o Tamendonari se revoltou contra o irmão. E aí, na sua revolta, ele deu um pisão no chão. Esse pisão no chão fez com que o chão começasse a se abrir. Um terremoto aconteceu. Essa abertura, essa fenda no chão começou a sugar os seres. Quase que o Ariconte, o irmão dele, caiu na fenda do terremoto. E aí, dessa abertura começou a jorrar uma água e veio um terceiro dilúvio. Ariconte fugiu desse dilúvio, subiu no pé do genipapo com a sua esposa, e Tamendonari foi e subiu no pé de Pindoba com a sua esposa por outro lado. E depois desse terceiro dilúvio, esses 2 casais de irmãos inimigos formaram mais uma vez, ou deram origem mais uma vez à humanidade. Deram continuidade à humanidade, formando 2 tribos. O Tamendonari formou os Tupinambás e o Ariconte formou os Temeninós, que são 2 etnias do norte do nosso país. E aí depois deles vieram o Mairepoxi, que era descendente de Mairemonan, que era descendente de Tamendonari, de Ariconte, Mairepoxi, que era feio e corcunda e habitava uma tribo onde ele era completamente desprezado. Só que ele era um grande caçador e pescador. Um dia ele saiu para pescar, pescou um peixe gigantesco, muito bonito e muito saboroso. E quando ele chegou na tribo, a filha do cacique, que era a mulher mais linda da tribo, ficou doida para comer aquele peixe que ele havia pescado. Aí o Mairepoxi, todo lisonjeado com aquela índia tão linda, mas ela estava pedindo para ele o peixe, ele foi e preparou o peixe para a filha do cacique. Preparou o peixe, um moquém é churrasqueira de índio, fez o peixe lá, todo saboroso. A filha do cacique foi e comeu o peixe. Só que ao comer o peixe, a filha do cacique engravidou. E aí o cacique, depois de descobrir que a filha engravidou, queria descobrir quem que tinha engravidado a filha para ele poder fazer com que aquele indivíduo casasse com a filha. E aí ele não sabia quem, a filha também não sabia como tinha engravidado, porque a filha não tinha feito os negócios, né? Aí o cacique foi até o pajé. O cacique é o líder político, o líder de guerra da tribo. O pajé é o líder religioso e o líder curandeiro. Foi até o pajé e perguntou para o pajé: pajé, foi o que eu faço para poder descobrir quem engravidou minha filha? O pajé falou o seguinte: faça com que todos os homens da tribo passem em frente à sua filha junto com o bebê e passe com o seu arco e flecha. Aquele que o bebê puxar o arco e o arco tocar como se fosse um instrumento musical, esse será o pai da criança. E todos os índios da tribo passaram em frente à filha do cacique e o filho dela, e nenhum deu nada. Aí eles pensaram: peraí, está faltando um da tribo, um homem da tribo. Mairepoxi. Aí o cacique falou: pelo amor de Deus, esse não dá não. E esse aqui, foi o mais feio, mais esquisito. Eu estava até achando que era o Anhangá, o pai dessa criança. O Anhangá para eles é o capeta, né? Demônio. E aí começou a achar que era o Anhangá, o pai da criança. Mas não era o Anhangá. Foram chamando o Mairepoxi. O Mairepoxi passou perto da criança com o seu arco. Chegou perto da criança e da filha do cacique. A criança foi, puxou o arco e tocou uma música como se fosse um instrumento musical.
Aí descobriu-se que o Maire-Poxi era o pai daquela criança. E eu, cacique, ficou muito bem saber disso, que eu vou abandonar essa aldeia, vou para outro lugar, porque eu jamais aceitarei que minha filha tenha um filho desse aleijado. E aí ele vazou fora, foi para outro lugar, mas só que o lugar para onde ele foi com a tribo, esse lugar aonde eles chegaram já nada mais florescia, a seca estava tomando tudo e os animais morrendo. Enquanto o Maire-Poxi ficou com uma filha do cacique e seu filho naquela aldeia mesmo, onde tudo estava verdejante, onde os animais, as comidas eram abundantes. Aí o cacique resolveu pedir ajuda para o Maire-Poxi. O Maire-Poxi falou: tudo bem, pode vir aqui, pode se alimentar. O Maire-Poxi foi até preparar um banquete para o cacique. O cacique foi com a tribo, estava quase morrendo de fome, ele e a tribo. Quando chegou lá, no banquete preparado pelo Maire-Poxi, eles começaram a comer. E de repente todo mundo começou a se transformar, foi em animais. O Maire-Poxi tinha aprontado uma vingança contra o cacique. Essa vingança fez com que ele se transformasse em vários animais, em porcos, em maracanã, em periquito, em jacaré, tartaruga, cutia, qualquer tipo de animal. E foi assim que o Maire-Poxi se vingou do cacique que o desprezava e que vivia ali o menosprezando e zoando ele como se fosse um aleijado. Então, a partir da narração desse mito aí, vocês vão desenhar e terminando o desenho aí, a partir dessa história, pode fazer para que eu possa ver, beleza?